Agora nós vamos... Olha que linda que ela está. A cada ano ela fica mais bonita. Muito obrigada. Ela se cuida mesmo, e por isso que, além de tudo, ela é médica de tanta gente que a gente nunca contou aqui no ar. Mas ela cuida de uma galera famosa. A doutora Mariana Ala, bem-vinda. Você aí é o seu cartão de visitas para você também. Cuidar, né? Ela é cartão de visitas total para essas pacientes. Parabéns, viu? Obrigada. Tá ainda mais linda. Você também. E eu tô te acompanhando no Insta. Ah, eu também. Que coisa boa. Delícia. Minha amiga, você voltou com tudo das férias para uma Voltamos pauta... com tudo, né? Até me arrepia. De arrepiar. Essa pauta Todo me mundo arrepia. tentando emagrecer, e aí a gente faz dieta, a gente faz atividade física, a gente cuida de tudo. E esquece desses contaminantes que podem estar sabotando o nosso emagrecimento. E é isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. E o resultado não vem. E aí é o que acontece Pode. muito, que muita gente escreve. Carol, mas eu já Verdade. tô fazendo direitinho, eu vejo as pautas, eu pego a gente, comecei a Precisa fazer ver exercício. a regulação hormonal e depende disso também. Pode ser que isso Né? modifique tudo, né? Exatamente. E Nós- agora é um assunto bem em alta, né? Acho que a gente tem que trazer para as pessoas conhecerem. Tudo que tá aqui na mesa, a gente conhece bastante. Porém, aqui na mesa existem alguns inimigos ocultos da nossa dieta que estão ligados aí à obesidade e que são chamados de disruptores Endócrinos. Isso mesmo, Vamos começar Carol. por aí, doutora. O que que é isso? Então, disruptores endócrinos são umas substâncias que realmente podem bagunçar o nosso sistema endócrino, mudando a nossa insulina, os nossos hormônios de uma forma geral, atrapalhando a tireoide e até dando problemas de reprodução, piorando o perfil dos espermatozoides dos homens e aumentando o risco de diabetes. Assim Tá. como pressão alta, pode interferir, tudo que inflama o organismo, diabetes, então toda essa parte da dificuldade de perder peso. Então as pessoas precisam realmente conhecer. Lá em 2009, a Sociedade de Endocrinologia já falou, pessoal, vamos prestar atenção, porque pode causar malformação realmente em fetos. Tá. Então são coisas que a gente tem como diminuir a ingestão no nosso dia a dia, tentar diminuir a contaminação por eles para melhorar a qualidade de vida. Certo. Então dá pra gente fazer. Então, antes da gente falar de cada um deles, até para o pessoal de casa entender, quando a gente fala de algumas substâncias encontradas no nosso dia a dia e muitas coisas conhecidas da nossa vida, essas substâncias se assemelham ao nosso hormônio. Perfeito. O que que acontece, por exemplo, eu vou pegar um exemplo aqui. Do plástico, por exemplo, Vamos falar que do é uma plástico. boa. O plástico é o dia a dia nosso. Pega Tá a lá. aguinha lá, bebeu a Exato. aguinha. O que que acontece quando a gente ingere, então, essa água que estava em contato com esse plástico, Isso mesmo. desse princípio que tem no plástico? Exato. Então é a questão do bisfenol A, principalmente dos fitalatos que tem no plástico. Assim, gente, não é todo o plástico que tem o bisfenol A, mas a gente tem que ficar de olho, principalmente quando ele é aquecido. Tá. Então aquela garrafinha que a gente esqueceu no carro, ficou no sol, aí você vai beber essa água, não beba, joga fora essa garrafinha, porque isso vai estar assim contaminando com o bisfenol A. O que acontece é o seguinte, essa substância, esse bisfenol, ele imita o seu hormônio, ele imita principalmente o seu estrogênio. Ele faz de conta que é, mas ele não é. E a hora que ele cai no seu organismo, ele pode desencadear umas reações que vão prejudicar o bom funcionamento do seu organismo. Tá. Então, pode atrapalhar realmente o metabolismo da glicose e da insulina, dificultando mais essa insulina G. A gente fala de aumento da resistência. Pode, no caso do estrogênio, prejudicar a fertilidade. Pode até, quando uma mãe ingere, está gestante, até alterar o DNA dessa mãe, a gente fala isso de uma modulação epigenética nesse DNA, causando uma malformação nesse feto no futuro. Um risco maior de ter obesidade no futuro. Meu Deus, dessa isso criança. tudo por quê? Por causa do tal do bisfenol A. Em contato com o nosso corpo, a molécula Ele dele é imita. parecida com a do Exato. estrogênio. Exato, ele imita... Então o nosso corpo fica perdido, ele acha que é Fica. estrogênio que você está Exato, repondo. Exatamente. Como se fosse uma modulação hormonal. hormonal. Só Aí que- é uma coisa que atrapalha mesmo essa modulação. E às vezes tem gente que faz a modulação, faz a lição de casa, faz a atividade física e não tem essa resposta. Porque fica como se fosse um organismo inflamado. E Tá. a inflamação não deixa a gente emagrecer. Agora me conta uma coisa, Conto. o princípio, já que a gente está falando, então, O é bisfenol A. BPA, que é bisfenol A, e por que que a gente Isso. tem latinha aqui O também? revestimento das latinhas é um filme plástico que pode interferir e pode ter essa substância, pode interferir com o seu metabolismo dos hormônios também. Também. Então, o Por isso- revestimento, então, evitar, né? A gente sempre fala, a nossa dieta tem que ser o mais natural possível, o mais derivado da terra possível, evitar os processados, os industrializados. De vez em quando, não tem como, eu falo também, não dá pra gente ficar Viver na dentro de bolha. uma bolha, né? Senão a vida também fica muito chata.
Mas nesse caso eu acho que a gente tem que procurar sim os alimentos naturais vindos diretamente da terra e mais importante ainda, né, já que a gente está falando aqui de alimentos, a questão dos orgânicos, porque muito se fala em orgânico e vamos fugir dos inseticidas. Por quê? Porque o inseticida também trabalha como um disruptor endócrino, que é essa história de bagunçar os seus hormônios. No caso dos alimentos, né, a gente tem, por exemplo, a atrazina, né, que é um inseticida, acho aqui, que é o que está marcado aí. Atrazina. Então, os nomes estão aqui para vocês reconhecerem quando virem algum rótulo. É legal essa coisa, né, de observar rótulo e tudo mais. Imagina, Carol, que a atrazina, eles fizeram um estudo com sapos e eles viram que os sapos machos, quando em contato com a atrazina, eles viraram fêmeas com capacidade de gerar ovos e filhotinhos. Mentira. Então, você imagina o que não faz no organismo humano? Você tá brincando? Não tô. Aumenta o hormônio feminino? Aumenta o hormônio feminino. O sapo macho vira sapo fêmea e produz até ovos. Então, assim, você imagina o quanto isso não é danoso. E a gente está comendo. Tô chocada. Isso quer dizer que todos os agrotóxicos e pesticidas que são jogados têm essa substância? Não necessariamente, mas tem vários outros. Eu trouxe aqui o exemplo da atrazina. Mas a gente não consegue, a gente não tem esse controle. Você vê, o Brasil é um dos países que mais usa inseticida, pesticida, organofosforados que não são usados em algumas regiões do mundo. Né? Uma média de que são 10 quilos por pessoa por ano de inseticida que a gente, e herbicida e organofosforado que a gente consome. É muita coisa. Né? E você sabe que isso é um assunto tão polêmico e que gera um debate, eu acho que a gente pode até trazer para o programa, porque é o seguinte... A gente sabe que o preço do orgânico ele é mais caro. Mas tem umas feiras, né, Carol? Tem, eu acho que está aumentando. Tem, isso é legal. Só que é o lance da bolha, né? Por exemplo, eu vou pensar no meu caso, no meu dia a dia também. Pensar no dia a dia e pensar no meu caso. A gente até está mostrando essas imagens aí pra gente ficar chocado mesmo, que é assim que acontece. É verdade. Por exemplo, eu tenho um filho. Meu filho vai almoçar na escola. Como é que eu posso exigir da escola que a comida seja tudo orgânica? Então, eu acho que a gente Mas aí eu tenho uma dica para dar. Diga. Tem uma vale dica a pena. importante. Não, dica tem uma dica importante. Quando o nosso intestino está com uma boa saúde, uma boa permeabilidade, o nosso organismo como um todo, você não absorve tanto esses venenos. Então, essa é a dica que eu acho que tem que ficar aqui da lição de casa mesmo de hoje. Comer legal, fazer atividade física, porque quando você está com o organismo em dia, com tudo bonitinho, você tem mecanismos de defesa contra esses agrotóxicos para você não absorver tanto. Puxa, isso que legal. É super interessante. Então eu já volto e você conta o que a gente pode fazer no dia a dia para melhorar esse funcionamento e, claro, para a gente diminuir a absorção. Tá vendo? Sempre tem um jeitinho, né? Sempre tem um jeitinho. E aí depois a gente vai falar, claro, dos impactos de cada um e o que fazer para diminuir cada impacto. Vamos falar do plástico mais uma vez. Por exemplo, uma madeira da criançada. Exato. Os tapueros usar coisa de vidro. Acho que tudo isso congela, são dicas quando importantes. você descongela. Já volto. Olha, olha isso aqui. Não é pra bater no marido, não. Vocês vão entender por que tá esse filme plástico aqui também. Comentamos aqui a respeito desses impactos, que algumas coisas que fazem parte do nosso dia estão sim prejudicando a saúde de muita gente. Eu já tinha ouvido da infertilidade, as meninas que ficam com mais dificuldade. Câncer, diabetes. Tem aumentado também? Tem. Uma questão, até você falou, agora deu uma ideia boa pra gente falar, são as alterações de tireoide. Você percebeu quanta gente hoje em dia tem alteração tiroidiana? É verdade. É uma incidência muito mais alta. Então a gente sabe que isso tem um impacto sim. Isso assim, não é uma coisa que a gente está achando que é. A sociedade internacional de endocrinologia que está mostrando mesmo. Em 2015 eles publicaram, falaram, gente, vamos se preocupar porque isso tem impacto na nossa saúde. Por exemplo, produtos de beleza, vem fitalato, vem parabeno, todas essas substâncias, se der pra gente fugir, eles até fizeram um estudo mostrando que mulheres, durante 3 semanas, eles pegaram um grupo, umas ficaram mais expostas usando coisas de plástico, então essas embalagens, mesmo as garrafinhas, e os enlatados, e o outro grupo não usou essas coisas. Depois de 3 semanas, eles mediram na urina o bisfenol, que é um dos mais venenosos. E realmente tinha menos naquele grupo que diminuiu o uso dessas coisas. Então dá pra gente fazer isso, né? Que legal. E assim, não custa. A hora de comprar um cosmético, um shampoo, um desodorante, um spray de cabelo, dá uma olhada. Qual é a substância que você falou que vem neles? O parabeno, principalmente, é os que tem. Então, se a gente puder fugir dos parabenos e dos fitalatos. Os fitalatos, às vezes, eles vêm disfarçados
na forma de fragrância. Então, quando tiver escrito fragrância, tem uma chance de ter fitalato escondido no meio desse cosmético. Exatamente. Ai, gente, são tantas coisas. Mas é o que a gente fala, né, Carol? Então, assim, dá pra viver na bolha? Não dá. Então, vamos falar a verdade. Vamos falar a verdade. O que dá pra gente fazer? Dá pra diminuir a ingestão de produtos animais, por exemplo, né? Que a gente sabe que pode vir aí contaminado com dioxina, que é uma substância ruim da queima do cloro, que vem de indústrias e tudo mais. Isso tem principalmente na origem animal. Tá. Então, não precisa comer carne todo dia. Não estou fazendo apologia ao vegetarianismo. Eu acho que, assim, cada um tem a sua escolha, né? A sua vontade. Mas a gente não precisa essa grande ingestão, né, de carne que parece que agora é toda essa questão da proteína. Mas você acredita que as pessoas que têm, assim, uma confiança nos lugares que compram, isso pode ajudar? Exatamente. Tá, a procedência. Claro, confiar na marca. Isso pode ser uma chance. Pode, mas, por exemplo, comida japonesa, que todo mundo adora e a gente vai lá e se joga, né? Eu joguei ontem. Ai, não, é uma delícia. Eu também adoro. Eu acho que uma vez por semana a gente merece. O que eu falo? Usa as outras substâncias, que aí, porque a gente falou da comida japonesa? Por causa do atum, que é um grande predador e que veio comendo desde o primeiro peixinho maior, tá cheio de mercúrio. Todo o mercúrio do peixinho pequeno, médio, grande, ficou no atum, que a gente se delicia no restaurante japonês. É para parar de comer o atum? Não, não acho que é para parar. Eu acho que, assim, o que a gente tem que fazer? Usar substâncias a nosso favor, que a gente consiga varrer essa porcaria do nosso corpo. Tá. Então, por exemplo, você pode usar cúrcuma na sua dieta, que é o açafrão da terra. Faz um arroz com cúrcuma, aquele arroz amarelinho. Então, é uma dica que dá pra gente fazer em casa. Tá. Tome bastante líquido, coma verduras e legumes. O brócolis, ele tem essa capacidade, a gente chama de scavenge, que é de varrer mesmo essas porcarias do nosso organismo. E para melhorar o intestino, como você citou, e absorver menos esses agrotóxicos? Principalmente a questão da dieta saudável, né? Então, hoje em dia a gente tem falado muito na dieta DASH, que é uma dieta saudável, principalmente para baixar a pressão arterial, e eles falam pra gente comer 5 tipos de verduras, 5 tipos de legumes ao dia. Tá. A quantidade para encher 2,5 xícaras de legumes, 2,5 xícaras de frutas. Mas tentar colocar uma grande variedade de frutas e legumes, além dos cereais integrais, as castanhas, né? Tá. Evitar o açúcar, que é o vilão ali é açúcar? Mesmo. Não, aqui é o sal. Na verdade, a gente colocou o sal iodado porque a gente sabe que o iodo do sal consegue varrer esse perclorato, que é um outro veneno, é combustível de foguete. Você imagina, essa porcaria está na nossa água que a gente está tomando. Por isso também a questão de usar a água filtrada, se for possível, um filtro de osmose reversa. Hoje em dia ainda é uma coisa muito cara. É verdade. Não é acessível para todo mundo, né? Mas de preferência uma água de boa qualidade. E o sal, então, melhora... O iodo ajuda a varrer essa porcaria aí que tá contaminando as nossas águas. Então, utilizar o sal iodado na alimentação... É importante. É importante. Exato. Então, o marinho que não tem iodo, né? Eu acho que é o marinho que não tem o iodo, porque o marinho é sal grosso, refinado, né? Quando a gente refina. É isso, agora você me pegou. Não mas o sal rosa tem iodo. O sal rosa tem iodo. Os naturais tem outras fontes também, né? Que a gente consegue da alimentação. E até agora a gente estava falando da água, eu lembrei de um outro estudo interessante, que na França eles fizeram, eles olharam que realmente os peixes também passaram pela mesma transformação. Os peixes machos sendo transformados em peixes fêmeas, devido ao grande uso de pílula anticoncepcional. As mulheres fazem xixi, essa urina vai para os rios, contamina os rios e os peixes machos sendo transformados em peixes fêmeas. Você tá brincando? Não tô. Nunca então ouvi você imagina isso no nosso organismo, né? Por isso a questão da importância da água e de comer bem e dormir bem. Fazer lição de casa, né, Carol? Olha... Muito assunto, né? Eu acho que o mais importante é o que eu citei, inclusive, no programa de hoje, no início, é pegar tudo isso, amarrar, usar as dicas dos nossos profissionais e vai estudar mais, vai além, vai pesquisar mais, você vai descobrir mais coisas de um universo. Nossa, a coisa da garrafinha é tão simples, né? Então, só mudar. É só, não, isso, e não deixar no carro. Já existe. Sem o bisfenol. Sem bisfenol, não? Existe. Não. Das crianças também, né? As garrafinhas de criança. Eu só tô comprando sem bisfenol. Tem que estar no rótulo e aprovado sem também bisfenol. pela Anvisa, é sem bisfenol. Doutora, arrasou mais uma vez. Vamos fechar com uma perguntinha, Glaucia? Deve ter chegado várias. Eu estouro tudo que eu posso, que eu não posso. Tem perguntinha?
Então vamos, perguntinha na tela, olha lá. Um beijo, Juliana, obrigado. O plástico só é prejudicial quando ele está em ambiente quente, Ótima pergunta. O ideal é a gente evitar o plástico mesmo, mas quando está em ambiente mais quente, então, por exemplo, você acabou de fazer a sua comida, você vai colocar dentro do recipiente plástico. Espere esfriar. Tá. Porque quente é pior ainda, vai realmente liberar mais bisfenol A ainda. O ideal é não usar, mesmo frio. Agora, se quente, nem pensar. Nem pensar. E a garrafinha plástica é a mesma coisa, né? Esquentou, gente, joga fora. Fora a garrafinha, fora a água dentro e tudo mais. São legais aquelas que, eu não sei, é alumínio? Tem várias hoje em dia. Tem livre de bisfenol A também. Tem já as prontas livres, né? Custou um pouquinho mais caro, por quê? Até pra fechar a pauta, e foi uma coisa que eu fui pesquisar. Sim. Poxa, se a gente sabe que faz mal, se a indústria sabe que faz mal, por que continua tendo bendito do bisfenol? É verdade. Porque é barato. É verdade. Dá lucro, né? Dá lucro, é barato. Tem alguém ganhando. Então, poxa vida, vamos tirar do mundo, do planeta, não dá. E assim, você falou uma coisa muito interessante agora, né? A gente está aqui falando de poluentes ambientais e tudo mais, e toda essa preocupação. E quem fuma? Gente, eu acho que não dá nem pra gente comentar, né? Aí são mais de 2.000 substâncias, sabe? Então, se a gente está tentando fugir de tóxico para ter uma saúde melhor, não combina, né? Eu acho que fora do cigarro. Cai fora. Amei. E devem ter chegado muitas perguntas, mas nosso tempo tá pequenininho. Obrigada sempre. Sempre um prazer tê-la aqui. Adoro o seu trabalho. E eu acho que isso leva uma discussão legal. A gente tem agora o nosso quadro, que é o Papo do Dia, que a gente podia falar, por exemplo, desse lance dos orgânicos e do quanto a gente pode confiar muitas vezes. Porque vocês já viram que é uma matéria fantástica. Já, que nem sempre é orgânico, então, né? Como é que a gente confia? Cadê o certificado? Vamos atrás de certificado. Olha que mundão que a gente tem pela frente. Conte sempre com você, bonita. E agradecendo a doutora Mariana Alla. O Alla dela é H-A-L-L-A. Para quem quiser aí jogar o nome nas redes sociais, enfim, no Google, você sempre vai encontrar excelentes depoimentos da doutora. Obrigada, viu? Obrigada. Um beijo, te espero logo. Grande assunto. Ótimo ano. Importantíssimo.